Graça e paz. Estamos, pela graça de Deus, meditando na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 8 e vamos ouvir a leitura do versículo 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração, que a palavra de Deus prevaleça em cada um de nós. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não menos do que isso. A perseguição, a dor, a privação, a tribulação, a angústia não podem nos derrotar. Mas alguém ainda pode questionar se há algo mais intenso e mais poderoso que por acaso possa ameaçar nossa vitória em Cristo, se não agora, em algum momento futuro. A resposta do apóstolo Paulo é nítida e categórica. Estou bem certo. Ele não estava certo, ele estava bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente ou do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura, nem mesmo os anjos, os principados e os poderes, absolutamente nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É realmente incrível saber que todas as coisas, ou em todas as coisas, somos mais do que vencedores. As que se opõem contra nós não apenas são neutralizadas, mas elas operam em nosso favor, mesmo quando nos causam dor e sofrimento. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você vê, não entendemos muita coisa, mas podemos crer e descansar na soberania de Deus.
um Deus amoroso e gracioso. Na maneira como essas coisas nos afetam, nos é revelado o amor de Deus que está em Cristo. Amor esse do qual, preste atenção, ninguém e nada será capaz de separar-nos. Para mim, isto é grandioso demais, é seguro demais. É isso, irmãos, que Deus nos concede por meio de Cristo. Segundo as Escrituras, nada pode nos separar do amor de Cristo. Todos nós, salvos em Cristo, podemos também estar convencidos de que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o que é que poderia colocar-se entre o amor de Cristo e nós? O quê? Nada. Nada. Pois nosso Deus, através de sua palavra, nos dá a certeza, como foi mostrado no texto, de que nem as alturas e nem os abismos profundos, nada, nem ninguém poderá se colocar entre nós e o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada em toda a criação jamais poderá nos separar deste amor. Só temos que crer, só crer, agradecer e gritar bastante: aleluia, aleluia, porque é o que temos que fazer diante dele, diante do Senhor. O amor da humanidade, irmãos, é inconstante, inconsequente, é frio e às vezes até interesseiro. Mas o amor de Cristo, não. Tem um texto que eu vou ler aqui para os irmãos, mas você pode conferir, marcar aí. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Estou lendo aqui na nova versão Almeida atualizada, que diz assim: de longe, o Senhor lhe apareceu, se revelou, dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Preste atenção nesse com amor eterno. É amor eterno. Onde começa este amor de Deus por nós? Na eternidade passada, porque é amor eterno. O seu amor é de eternidade a eternidade, assim como ele é. Quando acaba esse amor? Nunca. O amor humano se acaba, mas o amor de Deus não. Quando acaba? Nunca. Isto é para mim estonteante, irmãos. Eu era amado e conhecido por Cristo desde antes dos tempos.
na eternidade. Não só eu, mas também você, em particular, que pertence a Ele. Deus colocou o seu coração sobre nós, a sua afeição repousava sobre nós desde a eternidade. Viu? O seu amor não começou há 2000 anos. Não. Mas existia antes de iniciar o tempo e foi demonstrado de uma maneira absurda na cruz do Calvário. Um oceano infinito de amor foi derramado, despejado ali. E é bom saber que este amor derramado na cruz foi Cristo mesmo, foi Ele mesmo. Foi por amor que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para morrer por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vê onde é que está a prova do amor de Deus por nós? Jesus Cristo foi à cruz por nós. Ele foi à cruz por nós, sabemos disso. E lá na cruz Ele fez algo por nós. E aqui nós precisamos saber também. Não só saber, mas crer. Lá na cruz Ele nos atraiu a si. Nos atraiu para si. Fomos identificados com Ele lá. Identificados com Cristo na cruz. Identificados por sua atração. Fomos crucificados com Ele. Morremos com Ele nele. E tem mais. Participamos também da sua ressurreição. E agora Cristo é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículos 4, versículos 13 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Você notou o que diz a palavra? Ela diz assim: porque morrestes. Porque morrestes. Não duvide. Se você duvidar, você está duvidando de Deus mesmo, da palavra de Deus. Não duvide. A palavra diz: morrestes. A palavra está afirmando a nossa morte com Cristo nele. Só precisamos dar crédito a Deus e a sua palavra. E aí Cristo vai ser a nossa vida. Ele vai ser a nossa vida. Porque quando Cristo se manifestar, quando Cristo que é a nossa vida, quando Cristo que é, não é será a nossa vida, quando Cristo se manifestar, Ele um dia vai se manifestar de cima, descendo, mas Ele se manifesta de dentro de nós também, porque Ele está aqui dentro de nós, porque Ele é a nossa vida, Cristo nossa vida. Eu creio que Jesus veio por minha causa. Se tivesse só eu no mundo, teria vindo por mim. E isso me faz render a Ele, aos pés dele, totalmente. Eu creio que Ele veio me salvar. Por quê? Porque eu era um pecador
encardido, miserável, merecedor do inferno, merecedor do lago de fogo. Mas isto vale para você também. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Você conhece este texto? É bem conhecido de todo mundo. Deus amou o mundo. Veja bem, Deus não amou uma parte do mundo, mas o mundo inteiro. E deu o Filho para morrer pelo mundo, a fim de salvar todo aquele que crê. A obra foi feita para todos, mas é preciso crer. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O que nós, quando somos tomados, tocados pela grandeza do amor de Deus, o que nós reconhecemos? Reconhecemos que Ele morreu. Mas não só isto, não pode parar aí. Reconhecemos que Ele morreu por todos, mas reconhecemos também que todos aqueles pelos quais Ele morreu também morreram com Ele. Eu creio porque eu creio que eu estou neste pacote. Todos aqui, eu estou no meio, eu creio. Então eu morri com Ele. O meu desejo é que sejamos tocados pela grandeza do amor de Deus por cada um de nós. E aí vem: quem nos separará do amor de Cristo? Você está com medo? Com medo de quê? Ouça isto: quem nos separará do amor de Cristo? Vejam, irmãos, a pergunta não foi quem nos separará do nosso amor a Cristo, mas quem nos separará do amor de Cristo, é do amor dele. Eu quero ver quem que é forte o suficiente para nos separar. É o amor de Deus por nós, e não só por nós, viu? Mas também em nós, porque você sabe que o amor de Deus foi derramado para dentro de nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, não importa as situações difíceis, ou importa? Importa a situação difícil? Não importa situação difícil, nem angústia profunda que você possa experimentar. Nada poderá nos separar deste bendito amor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou? É Jesus Cristo. Então, irmãos, toda vez que depararmos com todo tipo de circunstância e situação e ocasião difícil, devemos ser mais que vencedores em Cristo. Toda vez que depararmos com o pecado, com o bicho, com Satanás,
e com o seu bando, porque ele tem um bando, a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Está garantida. Temos uma vitória esmagadora e total por meio daquele que nos amou. Prestou atenção? Em nossos dias, passamos por inúmeras lutas, batalhas, situações que muitas vezes não entendemos. Satanás nos ataca constantemente. E como a palavra de Deus diz, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo, mostrando os dentes podres e procurando a quem possa tragar. Prestou atenção? A quem possa. Mas o regenerado, aquele que pertence a Deus, ele não pode sequer tocar. Tá? Ele anda ao derredor. E os anjos do Senhor se acampam ao derredor. Ele está lá na frente. Mas o meu foco não é os anjos acampados ao meu redor, não. É algo muito mais íntimo, muito mais perto de mim. Mais perto de mim do que a camisa que eu estou vestindo, do que a minha pele. O Senhor Jesus Cristo vive em mim, está dentro de mim. E esse leão não pode passar. Então ele pega quem ele pode pegar. Se você é um desses que ele pode pegar, você está frito. Apesar de tudo isso, o Espírito Santo nos lembra de algo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas essa vitória esmagadora e total só é possível por meio de Cristo Jesus. Prestou atenção? Não somos mais do que vencedores por nós mesmos ou por nossas obras. De jeito nenhum. Somos mais do que vencedores em Cristo e apenas nele. Daqui a 19 dias começa as Olimpíadas. Durante 16 dias o mundo vai assistir o maior evento esportivo da Terra, as Olimpíadas. Nessa competição, quem pode mais é o que vence. Essa é o princípio do mundo. O princípio do mundo: vence quem pode, vence os fortes. Todo o sistema do mundo está montado em cima disso. Vence o mais forte, quem tem mais condições. É assim. Tudo que você vai fazer, você tem que ser o melhor. Mas a vitória em Cristo não é assim. Vitória dentro do entendimento humano, daquilo que o ser humano pensa, é ganhar, conquistar vantagem, ter coisas, alcançar sucesso, por aí vai. Nesse sentido, acredita-se que a vitória é dos que lutam e agem.
Mas em Cristo a vitória não é assim. Do ponto de vista do Evangelho, preste bem atenção aqui. A vitória é uma pessoa. Prestou atenção? A vitória, do ponto de vista do Evangelho, é uma pessoa, e todos nós sabemos muito bem quem é esta pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. A vitória que Deus nos dá não é algo que nós conquistamos, mas tem a ver com aquilo que somos em Cristo. Esta é a grande diferença entre a vitória em Cristo e a vitória do mundo. O apóstolo Paulo não disse: vá e vença. Crente, vá e vença. Não, ele disse: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Ou seja, Cristo é a nossa vitória, se é por intermédio dele, se é por ele. Então, irmãos, não sou eu que conquisto a minha vitória, mas é Deus que me dá a vitória em Cristo, porque tudo acontece em Cristo e nada fora dele. Vitória em Cristo não é algo que fazemos, mas aquilo que somos nele. A nossa vitória é em união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E aqui está o texto que eu cito sempre e eu gosto tanto. Mas não pode ser um texto mecânico. Não pode ser uma coisa da boca para fora. Tem que começar no coração e sair nos lábios. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Primeiro, eu fui derrubado, vencido, e mais do que vencido, fui executado, crucificado e morto com Cristo nele. O meu fim é o começo de Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. O meu fim. Você já chegou ao seu fim? Já experimentou o seu fim na cruz em Cristo? Você precisa crer sua morte com Cristo, sua ressurreição com Cristo. Ele entra em você. Assim Deus o Pai fez a parte dele, porque o desejo do Pai é revelar Cristo em nós, e é pela nossa morte com Cristo, pela nossa ressurreição. E depois o Espírito Santo vem trazer a consciência desse Cristo em nós, e o próprio Senhor Jesus Cristo em nós vai revelar, vai manifestar a sua vida, trazendo a morte do Senhor para que a sua vida se manifeste em nós. E nem precisa pedir, porque se Ele está aí, Ele vai se revelar, se manifestar. Com Cristo também fui ressuscitado. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim. Em mim Ele é a minha vida. Em mim Ele vive. Em mim Ele é tudo. Então, irmãos, quando o mundo achou que Cristo Jesus estava sendo derrotado,
pendurado em uma cruz, na verdade, ele estava conquistando a maior vitória do universo. Na cruz, Deus destruiu a obra do pecado, colocou um ponto final no imperialismo do demônio e salvou o universo. Não há poder maior do que este. Não há poder. Não há poder maior que o poder da cruz de Cristo. Irmãos, a cruz de Cristo é a maior expressão de poder que este mundo já viu. Não me refiro à cruz em si, mas ao que aconteceu nela, a morte do Senhor e a morte do pecador no Senhor. Nela Cristo foi crucificado e eu, como pecador, também fui. Irmãos, Jesus Cristo é imbatível. Imbatível. Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora vem aqui o ponto que você precisa crer mesmo. Agora Ele vive em você a totalidade da vitória dele. Deus não tem intenção de que você vença por conta própria, porque você não vai conseguir. Você não é páreo para o pecado, nem para o demônio. Você precisa do Senhor. Por isso, a intenção de Deus não é que você vença por conta própria. A palavra de Deus diz que você morreu no corpo de Cristo e acabou-se. E sinta-se aliviado, viu? Porque a sua confusão é você. A sua encrenca é você. É o seu eu. Agora Cristo vive em mim, a vitória dele. Não mais eu, mas Cristo em mim. Para Deus, apenas isto é vitória. A nossa vitória é uma pessoa, Cristo. A vitória, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, preste atenção. A vitória está dentro de nós. A gente não tem que buscá-la, mas apenas permanecer nela. As pessoas que são assim não vencem, são vencedoras. São coisas diferentes. Não estamos conquistando para fora de nós. Eu não estou conquistando para fora de mim. Somos habitados pela conquista. Eu sou habitado pela conquista porque eu estou falando do conquistador, do vitorioso do Calvário, do Senhor. Com esta experiência, você poderá experimentar em seu interior a vitória e a invencibilidade do Filho de Deus. O único viver vitorioso para Deus é o viver de Cristo. Você pode ter um viver bonitinho, redondinho, ajeitado, mas se é o seu viver, terminará em um grande fracasso. O viver de Cristo em nós é que conta. Para mim, o viver é Cristo, disse o apóstolo Paulo. Somos conduzidos por Cristo que está em nós, conduzidos vitoriosamente o tempo todo e todo o tempo. É vitória na alegria,
É vitória no choro. No choro. É vitória na saúde. É vitória na doença. Na prosperidade e na adversidade. Na fartura, quando você tem bastante, e na privação. Quando tem picanha e quando só tem farinha. É vitória do mesmo jeito. É vitória na aprovação e na rejeição. Se você me aprova, eu sou vitorioso. E se você me rejeita, eu sou vitorioso, do mesmo jeito. É vitória no sofrimento, é vitória na tentação. Enfim, é vitória em qualquer situação e circunstância. Agora eu quero dizer aos irmãos o seguinte: eu não tenho nenhuma condição, mas Cristo tem. Nós não somos imunes à tentação. Enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos a passar por tentações. Será que podemos obter vitória sobre a tentação? Podemos sim. Foi a pergunta que alguém me fez certa vez. Será que podemos obter vitória sobre a tentação forte, aquela terrível? Sim, podemos. Podemos. Não porque temos algum poder para vencer a tentação, mas porque aquele que venceu o pecado, o diabo, a morte, o mundo, todas as coisas, passa a viver dentro de nós, nos concedendo a sua vitória. Esta capacidade não está em nós, mas na pessoa de Cristo, que é a vida de todo aquele que nasceu de novo. Cristo é o poder que derrota as tentações e provações, que somos tentados e provados quase que o tempo todo. Seja qual for o adversário que tivermos de enfrentar, diante do poderoso Senhor que está em nós, que é a nossa vida e vitória, tal adversário, seja quem for, é impotente. O Senhor permite, irmãos, Ele permite as investidas do inimigo sobre nós, não com o intuito de sermos derrotados, mas para sermos ensinados e para que possamos experimentar com aqueles que são santos, os irmãos, a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre Satanás. E também para experimentarmos cada vez mais as profundidades de Cristo, sua presença essencial e preciosa comunhão. Como é gostoso a comunhão com o Senhor. Agora, se você é um incrédulo, já está duvidando, não é de agora. Mas se você crê, poderá dizer: Senhor Jesus Cristo, eu já estou crucificado contigo, com o Senhor. Sei agora que tu vives em mim. Você pode honestamente dizer que já não vive mais, mas Cristo vive em você? Pense nisto. Vou dar um tempinho para você
Baixe a cabeça. Se coloque diante do Senhor e confesse a palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado por este momento. Esse momento tão precioso. Precioso por causa do Senhor, por causa da tua palavra. A única riqueza que eu tenho, de fato, a única coisa de fato importante que eu tenho, não tenho mais nada. Só o Senhor, tua vida em mim, tua palavra. Senhor, que a tua palavra prevaleça no meu coração hoje, mas prevaleça de maneira poderosa no meu coração e no coração daqueles que hoje aqui o Senhor quer fazer a obra. Em nome de Jesus. Amém.